oferecendo aquilo que você tem de melhor para Jesus. Você está oferecendo, aleluia, o melhor do seu tempo, o melhor dos seus dias, o melhor da sua força. Então, você já é um vencedor e uma vencedora. Só de conseguir entrar dentro da igreja hoje. Então, você tem motivos para glorificar, para exaltar, para bendizer, para magnificar o nome do Senhor, e o diabo tem de ser envergonhado para a glória de Deus. E eu quero começar a dizer para vocês algumas coisas sobre esse vaso de alabastro. Porque tem uns mistérios aqui tremendo. Quando eu estava vindo hoje para casa de manhãzinha, 5 e pouco da manhã dentro do ônibus, eu falei: Deus, o pastor Ricardo me chamou para pregar nesta noite, lá na tua casa. E eu louvo a Deus pela vida do pastor, porque ele tem me honrado. E eu falei: Senhor, o que eu vou levar para a tua igreja? E Deus falou para mim assim: eu vim ouvindo um louvor no fone de ouvido do meu celular, e o louvor era aquele louvor do David Gilmour, a essência da adoração. Deus falou para mim: tu vai pregar sobre a essência da adoração. E o Espírito Santo falou no meu coração: não te preocupe, que a igreja não vai estar cheia. Apenas algumas pessoas vão. E eu falei: meu Deus. Eu comecei a meditar e pensar na palavra de Deus e abrir a Bíblia. E o Senhor me deu esta palavra. Porque, irmãos, aquele vaso de alabastro que aquela mulher quebrou, ele era fabricado de uma espécie de gesso. Ele era fabricado de um material semelhante ao gesso. Um material frágil, um material sensível. Sensível ao quê? Para o quebrantamento, para ser quebrado. Era um material muito fraco. Era um frasco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar sobre isso, Deus falava para mim que assim também tem que ser na vida do crente. Porque tem muitas pessoas, pastor, que vêm para a igreja puro. Tem muitas pessoas que escutam o louvor, que escutam a pregação, vem para a casa de Deus, senta na cadeira e fica olhando para o altar, aleluia, esperando como se estivesse assistindo a uma peça teatral, e não conseguem sentir a presença de Deus. Sabe o que é isso? São pessoas que estão insensíveis, são pessoas que estão com o coração duro, são pessoas que não conseguem chorar, não conseguem se quebrantar, não conseguem se quebrar na presença de Deus. Mas nesta noite Deus está querendo, sabe o quê? Deus quer que eu e você sejamos com aquele vaso de alabastro, aleluia, feito de gesso, sensível ao quebrantamento, sensível, aleluia, com sensibilidade espiritual. Só de pisar na igreja, já sentir a presença de Deus. Só de entrar na casa de Deus, aleluia, o coração já tem que se alegrar. É por isso que o Senhor, quando Ele chama Moisés no meio do deserto, Ele fala para Moisés: olha, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é terra santa. Tu precisa sentir o teu pé, que esse lugar é terra santa. É sensibilidade. Você perdeu a sua sensibilidade, mas nesta noite o Espírito, Ele quer amolecer o teu coração, e Ele quer te quebrantar. Ele quer te quebrantar. O vaso de alabastro, ele era sensível ao quebrantamento. Manda para tudo. Aleluia! Ao mais simples toque, se forçasse um pouquinho, ele já quebrava, porque era um frasco fino. Era frágil. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, aleluia, eu chegava no culto de segunda-feira, pastor, lá naquela igreja grande, bonita. Eu chegava no culto, eu via o povo todo de joelho no chão, chorando e gemendo na presença de Deus. E só levantava quando o pastor falava amém. O povo chorava, o povo gemia. Eu lembro que na hora da adoração o povo chorava. Eu olhava para a mocidade, eu via a mocidade cheia da glória de Deus. E hoje, quando nós olhamos, nós vemos que o povo está duro, o povo está endurecido.
sentido, não consegue mais chorar, não consegue mais adorar, não consegue mais sentir nada. Sabe por quê? Porque perdeu a sensibilidade espiritual. Não é mais sensível. Não sente mais o toque da unção do Espírito Santo. Pessoas duras, duras em todos os sentidos. Não tem mais amor, não quer mais pagar um preço. É um querendo derrubar o outro, é um querendo matar o outro espiritualmente, é um se achando melhor que o outro. Nessa noite o Senhor Jesus, Ele nos escolheu para estar aqui, para nos chamar para um compromisso de sensibilidade. Aleluia, volte a ser sensível, deixe Ele amolecer o teu coração, venha para a igreja e adore, não importa se quem está do teu lado não está adorando, você tem que oferecer o melhor, você tem que se quebrar diante dele, venha para ser quebrantado. É por isso que o salmista Davi, ele escreve lá no Salmos, olha, um coração quebrantado e um espírito contrito, o Senhor não despreza, o Senhor não lança fora, irmão. Quantas vezes Davi pecou, quantas vezes Davi, aleluia, não se afastou dos propósitos de Deus, mas quando Davi dobrava o joelho, ele falava: Senhor, tem misericórdia. O coração era quebrantado e Deus não conseguia rejeitar a oração de Davi. Vamos voltar para a sensibilidade. Tem muito vaso de alabastro que deixou de ser vaso de alabastro e virou vaso de pedra. Não sente mais nada, não ouve mais a voz de Deus. Deus, Ele pode abrir o céu, derramar glória, o que for, a pessoa não sente nada. Está duro, perdeu a sensibilidade, não é mais sensível à voz do Espírito Santo. O Senhor, Ele diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o teu Espírito. Diz sensibilidade, você está entendendo? É sensibilidade. Jesus falou assim: olha, mulher, lá em João 4 ele diz assim: olha, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, aleluia, se tu soubesse quem eu sou, eu ia pedir água para mim, e eu ia te dar água viva. Sensibilidade. Cadê a sensibilidade da igreja? Cadê aquele povo que vai morar no céu? Cadê o gemido da igreja? Cadê o choro da igreja? Cadê o quebrantamento da igreja? Cadê a oração da igreja? Precisamos voltar para o caminho da sensibilidade espiritual. O vaso de alabastro era sensível a qualquer toque. Qualquer coisa ele quebrava. E tinha outra coisa interessante nesse vaso. O vaso, ele era selado. Ele tinha um gargalo fino, colocavam o nardo puro, a especiaria dentro do vaso e passavam o selo por cima do gargalo. Fala para o irmão assim: tem muita gente. Mesmo com pouca gente, fala: tem muita gente que já perdeu o selo. Tem muito vaso que já perdeu o selo. Sabe aquele dia que você entrou na igreja, aceitou Jesus, levantou a sua mão, teve os seus pecados perdoados, viu o seu nome escrito, aleluia, no livro da vida? O Espírito Santo, naquele dia, ele te selou, naquela noite ele passou um selo sobre você. A primeira coisa que ele fez foi colocar uma especiaria dentro do teu coração. Aí quando ele colocou aquela especiaria, aquele perfume, aquele nardo, ele passou um selo, ele passou um selo. Sabe para que serve o selo? Sabe para que serve o selo, igreja? O selo serve para preservar o perfume que está dentro do vaso. E que me encanta, preste a sua. O selo serve para não deixar ninguém roubar o perfume que está dentro do vaso. Porque o vaso pode ser sensível, o vaso pode ser frágil, mas
quem selou o vaso, quem guarda o vaso, quem protege o vaso, é o selo do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que perdeu o selo, e quem perde o selo perde o perfume, porque o perfume se derrama no meio do caminho, e se não tiver selo no frasco, a essência vai embora. Você tem um perfume na sua casa, se você perder a tampa e deixar ele estampado, passa 15 dias, passa um mês, passa 2 meses, você vai ver se o perfume é o mesmo. Perde a essência, ela vai embora, aos pouquinhos, vai embora a essência. Perdeu o selo, não tem mais vontade de orar, é aos pouquinhos. Perdeu o selo, não tem mais vontade de ler Bíblia, é aos poucos. Perdeu o selo, vir para a igreja não dá mais glória a Deus, é aos poucos. Perdeu o selo, não quer mais subir um monte. Perdeu o selo, aleluia, não quer mais cantar para o Senhor. Perdeu o selo, não quer mais fazer a obra. Perdeu o selo, está morrendo espiritualmente, está perdendo a essência, porque perdeu o selo. O diabo, aleluia, ele roubou perfume de dentro de muitos vasos, porque o vaso perdeu o selo no meio do caminho. Perdeu o selo do Espírito Santo, perdeu a presença de Deus, perdeu o selo, e se perde o selo, perde a essência, se perde o selo, perde o cheiro suave. A Bíblia diz que nós somos a fragrância, nós somos o cheiro, nós somos o perfume de Cristo nessa terra, aleluia. Se perdeu o selo, perdeu o cheiro de Jesus, perdeu a essência de Jesus, perdeu a adoração, e quem perde a essência da adoração, perde a presença de Deus. Eu lembro de um homem na Bíblia que perdeu o selo. Pedro, Jesus, se for para a cruz eu vou contigo. Oh meu Deus, Jesus, se tu morrer eu morro contigo, mas eu não deixo nada acontecer contigo, eu vou contigo. Jesus falou: Pedro, não, Jesus, eu vou contigo. Aleluia. Quando Jesus foi preso, esbofeteado, cuspido, quando chicotearam ele, aleluia, 40 chibatadas menos uma, a Bíblia diz que Pedro ficava de longe olhando. Pedro estava no pátio, vem alguém e fala assim: olha, eu sei que tu é um deles, eu já te vi com ele. Pedro falou: não.